Bom, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando, mais uma quarta-feira abençoadíssima, gente, que alegria que eu estou aqui hoje. O mês de abril, ele tá repleto de mulheres lindas, maravilhosas. E deixa eu falar, eu estou aqui no ambiente todo da Lady Palhoça, aqui no centro da cidade. Gente, eu não conhecia esse espaço. Desde o momento que eu adentrei aqui, eu senti uma paz, um aconchego do Espírito Santo. E eu quero que você sinta aí da sua casa, onde quer que você esteja assistindo esse episódio também, porque, gente, que tempo precioso. E eu quero que você receba comigo a dona desse espaço. É isso mesmo, tá muito chique. Bem-vinda, Sandy. Ela ficou até com vergonha agora. Sandy Miranda, que alegria poder te receber aqui no Tete a Tete. Nós vamos contar um pouquinho de como foi que a gente tá aqui, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, né? Mas meu nome é Sandy Miranda, eu sou empreendedora cristã faz 10 anos que eu empreendo na área. Sempre fui da área da epilação, mas hoje em dia a gente migrou faz 5 meses que a gente migrou para a parte da estética. Tenho uma comunhão com Deus já faz 6 anos, me converti há 6 anos. Uau. Foi bem especial. Conheci a Jesus, né? Logo no início foi um amor, primeiro amor, o arrebatamento, foi uma loucura, foi uma bênção, assim. Hoje em dia a gente está tentando, vive nessa vontade incessante de caçar mais almas e ganhar mais almas para Jesus. É um amor que não tem medida, gostoso, né? Quando a gente conhece a vida com Cristo, não consegue entender como que eu vivia antes sem sentir isso, como, né? Porque hoje em dia a gente pensa, nossa, como era vazio a nossa vida, né? Então, sou bem feliz em estar participando. Eu vivo dizendo que nós todos temos um vazio do tamanho de Deus. Não tem como qualquer outra coisa preencher. Vai ser minúsculo perto de Deus, né? Que é imenso. Mas que alegria, gente. Deixa eu contar pra vocês. No meu Instagram, vira e mexe, assim, eu tô pedindo indicações, tô pedindo ajuda de vocês. E aí, teve um dia que eu disse assim, gente, eu preciso de um local coberto pra poder começar a gravar o nosso tete a tete, pra receber as pessoas e tudo mais. De repente, essa minha caixinha de perguntas, ela foi invadida pela Lady Palhoça. Foi umas 5, 6. Lady Palhoça. E pessoas diferentes que eu não conhecia. Eu disse, gente, o que é Lady Palhoça? Aí lá vai eu pesquisar. Vi que era questão estética, né? Epilação e estética, né? E aí eu disse, cara, que legal, que interessante, nunca tinha acontecido isso no meu Instagram. Aí foi onde tu entrou em contato comigo, eu entrei em contato contigo e hoje estamos aqui depois de... Nossa, se a gente conta os perrengues... Meu Deus, essas coisas, quem vê corre, né? Não é close. É isso aí. E que alegria poder te receber aqui. Eu sei que tu tem toda uma história casada, né? E hoje tá frequentando ali da Magia de Cristo Biguaçu. Isso. Que alegria poder ouvir tua história. Gostaria de conhecer um pouquinho mais. Então, pelo que eu entendi, como se faz 6 anos que você conhece a Cristo, você não vem de um lar cristão. Não, e como é que foi esse antes de Jesus agora? Vamos contar um pouquinho? Então, eu conheci... Tem muita gente que procura, né, a igreja, o templo, Jesus, né, pela dor, mas o meu foi pelo amor. Uau, que legal ouvir isso. Eu disse, é difícil a gente encontrar alguém, né, assim, normalmente as pessoas procuram pela dor, mas o meu caso foi assim, eu vivia uma vida, nunca botei os pés dentro de uma igreja. Uau. Cristã, evangélica, né? Sim. Eu, na minha infância, fui católica, enfim, mas não praticante, nunca ia, enfim. Mas aí, quando uma amiga minha que estava passando por uma dificuldade muito grande, depressão, enfim, ela dizia assim, amiga, eu preciso ir pra igreja, porque aqui nessa cidade eu não conheço nenhuma. Uau. E ela já era, né, de berço cristão. E então me ajuda a conhecer igrejas. E a gente começou. Me ajuda, olha a missão que ela te deu. Eu falei, meu Deus, não conheço nenhuma igreja. Como é que eu vou ajudar ela ainda? Mas amém, eu vou te ajudar. E eu lembro que era numa terça-feira, e eu entrei na internet e falei, eu sei que tem uma igreja que já me falaram que é muito legal e a gente vai lá
amanhã, eu sabia que era quarta-feira, dia de culto. Aí nós fomos na quarta numa igreja, na quinta a gente foi em outra congregação, outra igreja diferente, outra placa, né? No sábado a gente foi em outra e no domingo a gente foi em outra. E ali, eu vou confessar uma coisa pra vocês, que a minha amiga, ela não ficou na igreja. Olha E foi lá que Jesus me fisgou, assim. Ele falou, é tu, filha, que eu quero. Então vem aqui. Tinha um propósito definido nessa ajuda de amigas. Cara, que incrível. E aí ele já me fisgou, já me pegou e estamos aí juntos, né? Até a eterna. Amém, eu creio nisso. E a gente começou a se seguir faz pouco tempo, porque estamos nos conhecendo. Assim como você tá conhecendo ela, eu também estou conhecendo hoje, tá? Então eu tô achando muito legal. E eu vi algo no teu Instagram. De uma reunião de amigas. E estavam todas de marronzinho, coisa mais linda, todas na mesma paleta. Como que é isso? Como que funciona? Ainda até até emocionada, assim, porque assim, eu tenho um grupo de amigas que nós sempre fomos amigas antes do mundo, né? A gente sempre saía juntas, sempre tivemos uma amizade de longa data, assim, de mais de 15 anos a amizade. E uma foi convertendo, uma foi conhecendo Jesus, outra foi indo. E no fim tá todas envolvidas. E a gente, desde o ano passado, inclusive agora em março faz um ano, que a gente começou os nossos encontros. E a gente se encontra uma vez por semana, né? Hoje em dia tá mais difícil, mas pelo menos a cada 15 dias a gente se encontra. E antes era semanalmente. Toda terça-feira a gente se encontrava pra fazer estudos juntas. Uma célula independente mesmo, legal. Assim. Sim. Pra fazer estudos, porque a gente tinha muita sede de aprender. Temos muita sede de aprender. E mais profundo, conhecer a Bíblia. Que legal. Aí a gente começou a fazer célula independente. Então hoje a gente tem um café com Elas e Deus, que chama. Ai, que lindo! Elas e Deus. É um café para transbordar em outras mulheres, né? Eu creio que o que a gente aprendeu, o que a gente, por mais que seja pouco, que a gente sempre vai ser pequeno, né? Diante do Senhor, a gente consiga transbordar na vida de outras mulheres. E a gente fez a primeira edição, que foi em agosto, nosso café, primeira edição. E lá já foi, desse primeiro café, já teve pessoas que foram só convidadas, mas nunca tinham botado os pés dentro da igreja também. Eram pessoas totalmente mundanas e já se batizaram e hoje fazem parte da nossa organização do café, porque éramos 6, agora somos 9. Então, assim, esse é o propósito. Eu posso contar uma curiosidade? Pode. Posso mesmo? Gente, elas eram amigas de balada e que hoje estão todas conhecendo a Cristo. Olha que delícia! Olha que delícia! Gente, que bacana. Tipo assim, a gente vê, né, como o Senhor, ele nos transforma. Eu acredito que a amizade de vocês hoje, quem sabe, até mais profunda, muito mais empática. Tem essa questão de uma se preocupar, orar pela outra. É outro tipo de amizade, hoje a gente fez a gente combinou, né, de 5:30 da manhã se encontrarmos no parque para fazer um devocional juntas. E a gente até falou sobre isso. Sim. Porque como é incrível, né, essa aproximação, essa intimidade com o Senhor, a gente, querendo ou não, hoje, a gente pode dizer que a gente conhece o coração uma da outra. Uau! Porque antes, naquela vida que a gente vivia... Tava cada uma vivendo pra si mesma, né? Tipo assim, tinha aquela afinidade... Deitava a cabeça no travesseiro, era cada um por si, assim. Não tinha aquela intimidade mesmo. Porque hoje a gente tem intimidade com o Senhor, a gente acaba, né, a nossa... tendo umas com as outras também, né? E é tão interessante, né? Porque, assim, a gente vê que uma amizade feminina, hoje em dia tá muito escassa. Eu não sei se você que convive com muitas mulheres e atende mulheres o tempo todo, esse público, eu atendo. E, assim, quando eu atendo as mulheres, elas dizem assim, pastora, eu me sinto muito sozinha. Parece que eu não tenho mais amigas, eu não tenho pessoas pra contar na hora da adversidade. E a mulher, ela vai se... né? Vai indo para um lugar recluso, isolado e não contando os seus problemas, porque às vezes estão muito machucadas com amizades que foi traída por amigas. E a gente sabe que existem muitas coisas assim, né? E assim, às vezes olhar isso, esse movimento de mulheres nascendo no coração de Deus antes, e daqui a pouco vocês estarem dentro disso, elas e Deus. Cara, é tão emocionante, porque isso mostra pra todas nós, e acredito que você que está aí em casa também, que há uma esperança sim de amigas verdadeiras em Cristo, né? Mas entenda que uma amizade, um relacionamento, ele sempre vem com um propósito. O propósito delas é conhecer Jesus. E eu acho isso fantástico. Eu tô achando massa, eu quero fazer parte disso. Se
aprofundar mais juntas, eu também né? quero. Está convidada. Eu quero. Achei o máximo. Gente, assim, ó, onde tem mulher sedenta por Jesus, eu quero estar junto, porque é delicioso. Tem gente que pergunta sobre o nosso café e fala assim, mas... É aberto, né? Pode ir. Então, a gente fala, porque a gente botei uma caixinha de pergunta lá e falou assim, vai ter palestrante, vai ter pastor que vai palestrar, vai pregar, enfim. E é diferente o nosso café de tudo que a gente já viu, assim, porque não é um culto. E é uma troca de testemunhos, assim. Perfeito. A gente não... Nenhuma de nós somos pastoras, né? Então, assim, Mas são cristãs, exatamente. são filhos de Deus. E a gente sente, assim, porque Deus falou muito forte no nosso coração que a gente tinha que transbordar na vida de outras pessoas, outras mulheres. E a nossa célula independente, né, que era, que veio de, né, tempos atrás. Então, a gente fala, nossa, a gente precisa impactar em outros corações, em mulheres que não conhecem esse amor que a gente conhece, sabe? Então... E sabe o que eu acho interessante? Porque tu falou uma palavra muito chave. E que, quem sabe, você também pensa da mesma maneira. A maioria das pessoas acha que só um pastor, ou quem tem uma posição, né, sacerdotal, que pode falar do amor de Jesus. Parece que o papel é só nosso. Gente, pelo amor de Deus, tira esse peso de mim. Não é, não. E quando Cristo, ele tá indo, né, aos céus, ele fala, ele dá a comissão da igreja, dizendo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou assim, pastores, ide, presbíteros, ide. Não, ele falou, ide por todo mundo, para todos nós. Isso é para você, para mim, para onde você estiver, você manifestar o reino de Deus. Amém. Onde você está, ela tem uma clínica, ela é uma empreendedora, mas ela pode trazer o reino de Deus para suas clientes, Amém. Tratando bem, fazendo o seu melhor, fazendo com excelência. Hoje eu fui recebida com bolo, gente, que delícia, eu amo bolo. Tu entende? Então, tipo assim, isso é a obra de Deus. Você receber as pessoas com amor, com carinho, com graça, uma orar pela outra, sabe? Amém. Ela ser uma patroa, depois eu vou perguntar se você é uma boa patroa. Pode perguntar. Ser uma boa patroa, isso glorifica o nome de Deus, sabe? Então, que legal vocês se unindo como cristãs. Ser uma boa mãe também, porque eu não falei aqui, gente, mas eu tenho uma princesa linda. Ai, sério, quantos anos? 3 anos. Ai, que delícia. Bem a melhor fase, né? Tá perguntando do porquê de tudo e tá uma doideira, que delícia. E aí, com a maternidade, a gente... todos os dias a gente tenta ser melhor, né? Eu acredito que... Se reinventa, né? O evangelho, o amor, o transbordar do amor de Deus, assim, na nossa vida, a gente se renova pela aquela criancinha que tá ali todos os dias. Então, assim, não tem, né? Eu digo, não tem propósito mais intenso, diário, né? O alimento ali, do que a minha filha me olhar e falar assim... Ela, meu Deus, ela olha assim, mãe, bota a música de Jesus pra nós. Olha isso, ela pedindo. Ela vai pra igreja, ela fica assim, ela tem 3 anos, gente. Ela é maravilhosa. Ai, que gostoso, né? A gente olhando aquela miniatura, adorando a Deus. Bem gordinha. De mim. Ai, adorei. Ai, que delícia. Eu vejo assim, sabe? Quero ouvir um pouquinho mais do teu testemunho, mas eu vou deixar pra gente poder ouvir. Ó, presta atenção, mês de abril, só vai dar lei de palhoça aqui. Então, tipo assim, ó, se prepara que a gente vai conhecer história de outras meninas aqui também. Tem sido muito gratificante, assim, uma conexão que Deus tá me dando, porque eu não conhecia nenhuma delas. Tô conhecendo, assim, com vocês aqui. E eu gostaria depois que a Sandy, no outro episódio, contasse daí realmente a história da Lady. Eu gostaria de ouvir como que começou e tudo mais. Agora eu gostaria realmente de focar na tua vida mesmo. No teu testemunho como pessoa. E eu gostaria de saber como que é conciliar a vida de empreendedora, vida de mãe, vida, né, de clientes, porque você não é só uma gestora, você atende. E ainda, né, esposa, mãe, dona de casa, cristã. Como que você concilia os papéis? Vida tem social. ministério também. Então, eu quero saber como que é conciliar isso aí hoje, a mulher na vida moderna, aí, que é bem isso que a gente tá vivendo, né? Não é fácil, irmã. Não é fácil. Mas a gente tem a graça do céu, a gente dá graças, a gente, né? É igual o versículo que eu falo, né? Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente... Uma coisa de cada vez,
se não deu hoje, eu aprendi muito na resiliência, assim, porque é tantos compromissos, é a empresa, eu tenho lá em Biguaçu também uma outra, né? Tem outro polo. Então eu tô lá todo dia de manhã, eu tô lá todo dia de noite. Eu tô aqui durante o dia, manhã e tarde eu tô aqui, mas no início da manhã e final do dia eu tô lá. Então tem a minha filha, tem a minha casa. Tu mora em Biguaçu? Eu moro em Biguaçu. Ai, caramba. Então é uma luta todos os dias, né? O meu casamento, a minha vida a dois, né? A minha filha, a minha família, a minha casa que tem que estar organizada. É uma luta. E o contato consigo mesma. Também ter o teu momento, o teu autocuidado. Exatamente. É difícil, não é fácil, mas a gente... Deus deu uma graça especial para as mulheres, eu acho. Exatamente. Eu tenho certeza, né? E eu tive a oportunidade de ter uma live com uma psicóloga lá de Curitiba esses dias. No meu Instagram tá lá gravada, né? E foi muito legal porque a gente falou assim, o poder da mulher no lar e no mundo. Porque é bem isso mesmo, é conciliando tudo, né? E eu falei assim, que é tempo de nós, mulheres, tirarmos a capa de mulheres maravilhas e sermos mulheres maravilhosas. Tipo, entender que nós somos maravilhosas mesmo na nossa vulnerabilidade. Sim. Mesmo às vezes não conseguindo fazer tudo naquele dia, né? Tipo assim, cara, tudo bem, amanhã é outro dia e tá tudo certo, respira, tá tudo bem, né? E contar umas com as outras também. Não tô conseguindo isso aqui, tu me ajuda. Não é feio pedir ajuda, feio é você fracassar, sobrecarregar e ficar mal, né? Então, que nós possamos ser mulheres que tenham essa sabedoria de uma pedir auxílio pra outra e não ser Mulher Maravilha, mas ser mulher maravilhosa, que a gente possa sempre lembrar disso, né? Ai, que legal. E eu gostaria que você contasse algo marcante que você viveu com Jesus. Algo que, tipo assim, é muito marcante que você lembra e que você gostaria de compartilhar com a gente. Eu tive um momento na minha vida que eu precisava tomar uma decisão muito séria. Tomar uma decisão que ia mudar a minha vida pro resto da vida, assim. E eu falei com o Senhor, assim... eu vou fazer um propósito, eu fiz um propósito. Peguei uma amiga minha que, amiga em Cristo, né? Fazia parte da célula junto comigo, a gente estudava muito juntas. E eu falei, ora comigo referente a isso. E a gente fez um propósito de 10 dias, a gente se ligava por chamada. E eu falava, Rafa... não é a Rafa que é outra Rafa. Mas eu falava, Rafa, ora por mim por esse motivo, esse propósito. Eu preciso dessa resposta com o Senhor. E o Senhor falou... Depois do 15º, a gente fez 10 dias seguidos, todos os dias orando pela mesma. Eu não vou citar aqui porque é algo bem íntimo, assim. Sim. Mas precisou desses 10 dias seguidos, orando e falando, Senhor, tira a minha máscara. Se o Senhor tá falando comigo, eu não tô conseguindo enxergar e ouvir a tua voz. E a minha oração era assim, Senhor... tira as tampas dos meus ouvidos, se o Senhor tá falando comigo e eu não tô conseguindo ouvir, esfrega na minha cara. Essa era a minha oração. Eu falei, esfrega na minha cara, me mostra. Porque se tá mandando sinais, eu também não tô conseguindo enxergar, Senhor. Eu falava, era a minha oração. Sinais não tá dando muito certo. Esfrega na minha cara, se for o... E aí o Senhor foi lá e me deu o chile. É isso que tu quer, então pega. Pum. Foi bem forte, assim. Se eu contar exatamente o que foi, vai ficar mais claro e vocês vão entender mais. Mas é que é algo muito íntimo e depois eu te conto. Não, imagina, mas a gente vê como Deus, ele responde oração. Não é um Deus que fazia milagres lá atrás, não, ele faz hoje ainda. E ele ouve o nosso clamor. Quebrantado, né? Assim. Eu lembro que a minha oração foi por 10 dias consecutivos sem falhar, sabe? Amém. Então, assim, e era exatamente sempre pelo mesmo motivo. Senhor, tira as vendas dos meus olhos, se eu não tô conseguindo te enxergar. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz e saber exatamente o que o Senhor tá me falando, porque eu não tô entendendo. Se já me mostrou, me mostra mais. Então, e ele mostrou a fidelidade dele conosco, é fantástica, né? Nossa, e foi assim, ó. E você viveu aquilo que você tava orando. Não, eu falei, e assim, fora as outras, meu Deus. Tantas, eu vivi no carnaval, gente, eu me converti. Eu aceitei Jesus, eu vivi aquilo, eu não tinha me batizado ainda, mas veio o carnaval. E eu vivia num relacionamento que eu sempre fui, né? Então, assim, chegou o carnaval
E eu vivi uma experiência terrível dentro do carnaval, assim, porque eu fui uma única noite, e por muita insistência, né, dos amigos e tudo mais, eu falei, ai, gente, vou. E foi terrível, assim, eu vi o inferno ali naquele lugar, assim, então eu entrei em pânico, eu nunca tive, e nunca tive depois daquilo também, nunca mais aconteceu. Eu sei que eu não tenho isso, mas eu tive uma crise de pânico. Olha isso. Esquizofrenia, parecia, sabe, assim. Não era o teu lugar. Não, e o Senhor falava no meu ouvido, sai daqui, aqui não é o teu lugar, sai daqui, aqui não é o teu lugar. E eu lembro que eu fiquei a noite inteira, porque eu fiquei até 4 da manhã naquele lugar, encostada na parede, eu me tremia, assim, eu falava, e as pessoas vinham falar comigo, e eu não conseguia responder, parecia que eu não tava aqui, falava assim, e eu só ouvia assim, aqui não é o teu lugar, Sandy, sai daqui, aqui não é o teu lugar. Então Somos separadas. Somos separadas, escolhidas. Escolhidas, e não podemos viver esse tipo de vida, né? Deus nos separou para algo lindo, um propósito lindo. E olha, hoje tu com a tua família, com a sua filha, que delícia ver tua empresa. Coisa, meu casamento também é outro testemunho, né? Amém. Porque assim, eu orava pro Senhor, eu falava, Senhor, eu quero um casamento assim, assado, eu quero um provedor do meu lar. Sim, os detalhes. Isso aí, colocando os detalhes de Deus. Eu dou até de dica pra quem tá orando aí pelo seu varão, pra sua varoa. Ore em detalhes. Fala, quero um cabelo preto, quero cabelo loiro, quero de olho azul, de olho... Enfim, o caráter, detalhes, como quer. Caráter, sabe que detalhado, gente. Eu pedi essas coisas, eu pedi com barba, veio com muita barba. Eu pedi que, tipo assim, fosse uma pessoa que dirigisse bem, porque meu pai, ele é deficiente visual, então ele não dirigia, e eu queria um marido que dirigisse, que tomasse a frente, fosse líder. Eu acho que eu pedi até demais, veio um bem intenso, mas Deus assim. ouviu as suas... Deus ouviu. Olha, filtra, né? Detalha tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que você não quer, irmã. É verdade, que legal. Mas agora, pra gente poder finalizar, o que você poderia dizer pra essa mulher? Porque a gente tá falando de mulheres aqui, né? E pra essas mulheres, ou quem sabe suas clientes que vão estar te assistindo, o que você gostaria de falar pra elas? Minhas clientes, as mulheres. Pra quem tá nos assistindo. Esse ambiente aqui é um ambiente que a gente dedicou ao Senhor, então todo mundo que entra, a gente ora muito aqui e pede para que seja um local de bênçãos, né? Que todas que entrem dentro da empresa sintam a presença de Deus aqui, porque esse é o intuito, né? Eu sei que a gente atende todo tipo, o público, todas as, né? Religiões, enfim, que tem um local aberto. São pessoas, mas elas sentem. A gente, né, não bota nada empurrado, mas o propósito é esse. Então, assim, a gente trabalha com pessoas, com mulheres e que a gente puder transbordar na vida delas. Então, é isso, a gente faz o nosso melhor sempre, tanto no serviço, no trabalho, quanto no ministério, né? Que esse é o nosso ministério, né? Sim. Todos os dias, as pessoas que a gente tá à nossa volta. Muito bom, gente. Todos esses detalhes que a gente falou aqui, ela é uma mulher de detalhes. Olha isso aqui, que coisa mais linda. É um chocolatinho da Lady. Gente, a Lady tem chocolate, gente, é muito chique. Tudo muito lindo. Quero te agradecer, Sandy, por contar teu testemunho, por abrir essas portas pro tete a tete, que essa empresa possa viver um transbordo dos céus sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre cada cliente que entra aqui nesse lugar, independente de religião. Não é sobre isso, é sobre as pessoas, né? Que aqui elas tenham momentos gratificantes, que elas sintam realmente a presença de Deus, assim como eu senti, e que obrigada por dedicar aí esse mês de abril para nós. Obrigada, que Deus te abençoe. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Obrigada aos nossos patrocinadores. E hoje eu vou colocar até a Lady aí com o loguinho deles aqui, que abriu o espaço pra nós. E que Deus te abençoe, e até o próximo Tete a Tete. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto.
Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas